Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix Oscar Aníbal Chapan @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus. O inimigo é amarrado com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, neste mundo sem razão, só Jesus é a solução, com toda a razão de ser, Jesus me fez renascer, nos momentos mais incertos, quando tenho algum problema, Jesus, amigo certo, renovando minha vida. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, neste mundo sem razão, só Jesus é a solução, com toda a razão de ser, Jesus me fez renascer. Dentro do Brasil você pode ter um processo inflacionário que está acontecendo no segundo. Muito boa tarde. Inflacionário no Brasil que já não está. No momento, sábado 19 de 2025, sábado 19 de 2025, sábado 19 de abril de 2025. Boa tarde, horário 14h17. Já capturamos vários elementos que se posicionaram em 17 países da América do Sul, 10 fronteiras secas com o Brasil e 7 no Caribe, a interditar o seu acervo nuclear. São malas nucleares. Estes 400 indivíduos do Hamas, do Hezbollah, do Estado Islâmico, que estão no Equador, no Peru e no Brasil, todos estão elaborando o atentado, e as autoridades de governo do terrorismo, identificados como Alckmin, tem pacto direto com o Irã. Ele estabeleceu
todas as diretrizes e todo o seu acervo de governo de 22 partidos políticos, o extermínio e a submissão do governo brasileiro e o seu povo. Então, Alckmin, você é um alvo. O sósia, conhecido como Moacir, e outros sósias, também identificados visualmente como Óbito Lula, são alvos a serem abatidos, mortos onde visualizados. Tem snipers contratados pelo próprio Irã para descartar uma possível delação feita por estes indivíduos. Outros já se evadiram do território da República Federativa do Brasil. Sábado 19, horário 14h20. Sábado 19 de abril, horário 14h20. Não estão sendo encontrados em nenhum estado os representantes que ocupam o Senado, a Câmara de Deputados e a membresia, ou seja, a direção dos 22 partidos que compõem a Orcrim Foro de São Paulo. Torno a repetir, quem está falando é o senhor interventor Oscar Aníbal Chiappano. Estamos em guerra na véspera da Jihad do Irã em todo o planeta. Eles já determinaram os seus alvos e todos eles vão querer atacar de uma só vez, de uma só fronte. Um desses jihadistas é o Macron, conjuntamente com vários apoiadores da Ana Greta, a van der Leyen. Todos os narcoterroristas que atuam na Europa estão à caça e ao extermínio destes que usaram como governo estabelecido ao narcotráfico mundial. Estamos já às vésperas da guerra nuclear. Isto não é um filme de ficção. Isto é a realidade. A qualquer momento, ogivas nucleares serão acionadas, estabelecidas em 7 países no Caribe e também 10 países, fronteiras secas com o Brasil. Já tudo identificado. Então, cabe à população civil em toda a América do Sul, América Central, Europa, estar atentos, porque eles vão proceder tomando as ruas, os iranianos tomando as ruas e produzindo óbitos, extermínio da população civil. Isto deve começar neste exato momento. Estamos já identificando e devemos cortar a cabeça do Khamenei imediatamente, porque eles estão ganhando tempo para proceder através da submissão da população do planeta. É uma jihad, não tem como retroceder. Isto é um ato determinado pelo Ayatollah Khamenei e os seus ayatollahs, todos eles localizados em várias capitais, onde todos eles vão proceder ao massacre da população civil. E as maletas nucleares
Torno a repetir, isto é uma realidade. A qualquer momento, eles vão disparar. Por favor, viralize isto o máximo possível. Imediatamente. Não temos como aguardar mais. Estamos determinando a implosão de todas as cavernas onde se encontra o acervo nuclear do Ayatollah Khamenei, na Síria, na Turquia, na Rússia, em todo o procedimento onde eles ocultam estas maletas nucleares, no Irã, que eles detêm esta tecnologia, em que eles vendem estas maletas para os jihadistas, esse ucraniano filho de uma puta. Maiores informações, entraremos em contato. Sou obrigado, conforme determinação. Meu pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com, plataforma Mercado Pago. Meu pix de sobrevivência, CPF 510 466 447 34, banco, plataforma Mercado Pago. Nos ajudem. Gratidão. Estamos aqui no combate à defesa da raça humana. Que o Alexandre de Moraes impediu que ele assumisse a Polícia Federal, porque ele precisava da Polícia Federal aparelhada para ele. Para o Alexandre de Moraes, careca filha da puta, que não vai sobreviver. Conjuntamente com esses filhas da puta do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Conjuntamente com os diretores da CIA, do FBI, da administração Bush, da administração Obama, da administração Biden, todos no pelotão de fuzilamento, seus filhos da puta. Então, Estúdio I, Shadir, quem fez as escutas e envenenou o presidente do Paraguai foi o Moacir, conjuntamente com esse filha da puta que assumiu a BIM, e que ele colocou a espionagem ao presidente do Paraguai, a saber das suas intenções para com a barragem de águas da usina de força trinacional Brasil, Argentina, Paraguai, Itaipu. Então, porque ele quer botar o Manteiga em Itaipu para roubar, entenderam? Ele está botando todo mundo que estava todo mundo formatado para o roubo, mas eles, como cresceram o olho, eles queriam mais propina, jogaram merda e foram em cana, entendeu? E agora ele teve que trazer todo esse calhamaço, esse conglomerado do Xi Jinping cachorro louco, que não existe mais. Ele tem um substituto. Colocaram um sósia, um facsímil, igual ao que fizeram com o óbito Lula na China. Entenderam? Só que a China, eles gostam de ver sangue. Então eles dizem, escuta, nós descobrimos que o cachorro louco, o filho da puta do presidente da China, está cagando dinheiro, botou dinheiro em todos os seus parentes nos Estados Unidos, começou a dar milhões, bilhões de dólares para as universidades. E os diretores da universidade falaram, não, fica tranquilo, teu dinheiro está guardado aqui. Quando tu quiser dinheiro, é só pedir. Entenderam? Porque a intenção dele era fugir, mas ele teve um derrame. O presidente da China, discursando, teve um derrame. Foi levado às pressas
foi feita uma cirurgia, pelo que está constando, e ele teve uma cicatriz. Acontece que a orelha não bate, o tamanho do pé não bate, também as fisionomias do rosto não bate, ou seja, é outro facsímil. Entenderam? Então, Chadi, saiba, quem fez a escuta da BIM foi o exonerado Araponga, que começou a utilizar as máquinas de Israel capturadas do Renan Calheiros, esse filho da puta da Comissão de Economia, que quer implantar as moedas podres. Ele tem com ele trilhões de moedas podres que servem para pagar débitos de banco. Ou seja, você não tem dinheiro para pagar o débito do banco. Você deu um golpe no banco. Você meteu o banco, Banco do Brasil, Banco Bradesco, Banco Itaú, qualquer banco. Mas ele tem os títulos. Se esses títulos estão acautelados em qualquer banco, no Banco Bradesco, no Banco Itaú, no banco deles, né? Que quis comprar esse banco, que tem dinheiro lá, que não é dinheiro. É um título que aparece na conta do laranja, ou seja, o proprietário da conta que tem conta nesse banco, não é? É como se dinheiro fosse. Então aparece lá 750 milhões. Não é dinheiro, é um título. Não é dinheiro, mas é contabilizado como se fosse dinheiro. É um dinheiro escritural, que quando você não paga o banco, você entrega esse dinheiro, 750 milhões, para pagar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. E o banco fica com esse título e paga quando não tem dinheiro para pagar. É o caso do Brasil. Então eles estão utilizando e botaram o Renan Calheiros, que está cheio desse papel de moeda podre, para dar rombo, para roubar os bancos estatais. Ele quer começar pelo BRB. Entenderam? Estou sendo claro? Estão entendendo o que eu estou falando? Então você, estúdio aí, falem a verdade, seus filha da puta. Ou se não, fiquem calados. Porque vocês, quanto mais falam, mais se prejudicam. Vocês estão lidando com os Estados Unidos da América, os EUA. E eles dizem tudo o que você falar será usado contra você. Entendeu? Tá entendendo o que eu tô falando? Então, se vocês estão fazendo ilações, estão colocando certeza naquilo que vocês falam, vocês se comprometem e passam a ser coautores. Envolve. Entenderam? Então todos vocês já estão sentenciados, seus babacas filhos da puta. Tá ouvindo, Chadi? Tá ouvindo você, como é que é o nome? Esse babaca que puxava fumo na Virasoto, que eu estive na companhia dele, conjuntamente com o traficante da Zona Sul. Eu estava paisana para levar a maconha para eles fumarem lá. E que ficamos na Virasoto, todo mundo puxando fumo na Virasoto, na casa do coleguinha dele. Todos estudantes já inseridos neste mequetrefe de poder. Entenderam?
Então estão todos vocês compromissados. Vocês me conhecem e eu conheço vocês. Conheço vocês pequenininhos. No jet set brasileiro. Então ninguém escapa. Entenderam? Então Renan Calheiros quer botar os títulos escriturários de moedas podres para lesar o BRB, para lesar o Itaú, para lesar o Bradesco, para dizer, bom, Bradesco, quanto é que tu tá devendo? Eu tô devendo tanto. Olha, aqui você tem um título de moeda podre da minha conta que você pode utilizar para pagar o rombo. Então, por isso que os bancos, os 4 bancos brasileiros, não vão correr atrás dos empréstimos do crime de anatocismo, juros sobre juros, agiotagem, porque vão todos presos. Ninguém vai querer ajuizar nenhuma dívida bancária. Então você não pague as dívidas de banco, porque eles não podem tomar imóveis, não podem fazer absolutamente nada, porque todos eles que estão aí é uma sociedade de cleptocracia, de ladrões, filhas da puta. E que se você tiver o grau ao 7, você pode desovar que não paga. Você não paga eles, porque eles são sumários, tem captura de morte. Não é vivo ou morto, é morto. Entenderam? E nós não podemos fazer nada para defender esses filha da puta. São queima de arquivo. Entendeu, Xadi? E conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, meu nome e sobrenome, Oscar Aníbal Tiapano, @gmail.com. Banco, plataforma Mercado Pago. Meu Pix, CPF, 510 466 44734. Plataforma Banco, Mercado Pago. Então, o Senado tenta antecipar. Antecipar o quê? Escuta, o presidente da Câmara de Deputados. Você simplesmente vai botar em pauta para votação. Você não pode obstruir. Se você continuar a obstruir, você vai preso, filha da puta! Você vai sair preso da Câmara de Deputados por prevaricação, crime contra o Estado. Seu filho da puta, presidente da Câmara de Deputados, você tem que pautar e botar para ser votado. Os deputados vão votar e depois vai para o Senado. E depois do Senado vai para o presidente, o Moacir. Se ele vetar, volta para a Câmara e para o Senado, que vão aprovar. Porque senão vamos fechar essa merda do Senado, da Câmara de Deputados. Vamos fechar tudo. E vamos chamar a generala para que fique 30 anos com o Exército Marinha Aeronáutica, porque o rombo do BNDES, que foi feito pelo então vivo Luiz Inácio Lula da Silva, está cobrando até 2060 juros que não sabemos a que preço o Brasil vai pagar até 2060. Entenderam? Então, se estamos em 2025, mais 30 anos ou 40 anos é fácil. E seria ótimo, porque a administração é feita pelo computador, pelo cargo. Não tem atravessador como vocês. Entenderam? Fui claro? Finalize isto o máximo possível.
Maiores informações, entraremos em contato. Meus amigos e amigas, vocês acabaram de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapano, hoje dia 19 de abril do ano de 2025, a voz da verdade. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade e agradecer ao juiz Oscar Aníbal Chapano, juiz interventor internacional, arbitral, interventor do Brasil. Ele vai colocar na cadeia todos esses palhaços que estão fazendo papel de palhaços porque estão rasgando a Constituição Federal do Brasil. Quem não respeita a Constituição brasileira ou de qualquer um país só pode ser terroristas, traficantes, esses comunistas, né? Todo mundo conhece essa cambada, né? Já está passando o tempo demais. Portanto, juiz Oscar Aníbal Chapano, eu tenho certeza, eu acredito no trabalho do juiz Oscar Aníbal Chapano. O juiz está sendo muito relevante para o Brasil e também, é claro, para todos os outros países. Eu quero aqui deixar aqui um recado para todos. Por favor, como hoje a lá juiz Oscar, nós acabamos de assistir, então o juiz Oscar Aníbal Chapano, ele passou para mim, né, o repassou, né? Então, são vídeos, né? São vídeos ou conteúdo, ok? Então, de importância, de utilidade pública, nacional e internacional, né? São assuntos, né, que muitos não estão sabendo o que está acontecendo no planeta Terra. Portanto, através, né, desses vídeos, né, que o juiz Oscar, esses conteúdos que ele já passou para mim, é claro que já está também já colocado nesse, né, nesse conteúdo de hoje, essa live do juiz Oscar de hoje, dia 19 de abril do ano de 2025. Eu, por gentileza, vamos assistir até o final, né, de todos esses conteúdos, né, esses conteúdos, vídeos, ok? Então, os meus agradecimentos também a todos os inscritos e todas as pessoas do bem, né, que talvez não pela primeira vez, né, que não é inscrito, mas que vai ser inscrito hoje, ok? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos assistir aí na sequência. Na sequência vamos assistir os conteúdos, outros conteúdos, né, que está mostrando aí com detalhes os acontecimentos, né, dessa guerra, certo? Vamos lá, a seguir! No dia 1º de outubro de 2024, cerca de 200 mísseis balísticos foram disparados das cidades iranianas de Tabriz, Kashan, Teherã e Isfahan. Os alvos desses mísseis foram a base aérea de Nevatim, a base aérea de Tel Nof, a sede do Mossad em Tel Aviv e o Centro de Pesquisa Nuclear de Israel em Dimona. Em apenas 5 a 7 minutos, esses mísseis percorreram aproximadamente 1000 milhas e entraram no espaço aéreo israelense. Muitos dos mísseis foram interceptados pelo Sistema de Defesa de Israel, mas cerca de 32 mísseis atingiram a base aérea de Nevatim. 20 atingiram Tel Nof
e alguns poucos pousaram em Dimona e Tel Aviv. Nas bases aéreas atingidas estavam estacionados bilhões de dólares em jatos F-35 de Israel. Este foi o maior ataque direto do Irã a Israel até agora. E também foi a primeira vez que o Irã utilizou mísseis hipersônicos em um ataque. Os mísseis hipersônicos viajam 5 vezes mais rápido que o som, com uma velocidade média de cerca de 800 km por minuto. Para se ter uma ideia, se os Estados Unidos lançassem um míssil de sua costa leste, ele chegaria à China em apenas 18 minutos. Após esses ataques, as tensões no Oriente Médio aumentaram significativamente. Todo esse conflito, que começou no dia 7 de outubro de 2023, atingiu seu auge quando Israel alvejou o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, no Irã. E depois, no dia 27 de setembro de 2024, assassinou o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em um ataque aéreo no Líbano. Como tanto o Hamas quanto o Hezbollah são proxies iranianos, uma resposta do Irã era inevitável. Em retaliação, Israel lançou ataques no sul do Líbano no dia 1º de outubro, e até hoje, caças israelenses continuam bombardeando Beirute, a capital do Líbano, que já foi conhecida como a Pérola do Oriente Médio. Neste momento, Israel está em guerra com quase todo o Oriente Médio. Em uma frente, está bombardeando Gaza sem descanso, enquanto, na frente norte, as forças israelenses entraram no Líbano e estão lutando ferozmente contra o Hezbollah. Israel está atacando o Líbano com até 1000 bombas por dia. No Nordeste, Israel está realizando ataques aéreos contínuos contra a brigada Fatih-1 na Síria. Por outro lado, ao sul da Península Arábica, os Houthis e Iemenitas bloquearam o Estreito de Bab el-Mandeb no Mar Vermelho e estão continuamente atacando navios israelenses, britânicos e americanos com drones. Agora, com o ataque direto do Irã a Israel, começou também um conflito direto entre Israel e o Irã. Com exceção da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, todo o Oriente Médio está atualmente em chamas, e esse fogo provavelmente se intensificará ainda mais. Os próximos alvos de Israel devem ser o Irã e o Iêmen. Agora todos se perguntam como Israel responderá ao ataque iraniano de 1º de outubro. Israel está ansioso para atacar as usinas nucleares e as refinarias de petróleo do Irã. No entanto, um desenvolvimento interessante é que os Estados Unidos estão tentando impedir que Israel tome essa ação. Existem várias razões para isso. A primeira é que, se Israel atacar a infraestrutura petrolífera do Irã, o Irã pode responder bloqueando o Estreito de Hormuz, o que interromperia o fluxo de petróleo e gás do Golfo Pérsico e causaria o colapso do mercado global de petróleo, já que 20% do fornecimento mundial de petróleo e gás passa por esse ponto. O Irã já ameaçou que, se suas refinarias de petróleo forem atacadas e se Catar, Kuwait ou os Emirados Árabes Unidos se envolverem de alguma forma, ele destruirá todas as refinarias de petróleo no Golfo Pérsico. Agora, a Ásia Oriental e a Europa dependem fortemente desse petróleo, e se essa linha de abastecimento for interrompida, suas economias poderão colapsar. A segunda razão pela qual os Estados Unidos tentam impedir Israel é política. As eleições norte-americanas estão próximas, e os democratas não querem que Israel lance ataques, pois isso provavelmente forçaria os Estados Unidos a se envolverem diretamente na guerra, o que poderia impactar negativamente os democratas na eleição, fazendo-os perder o voto árabe e muçulmano. Por outro lado, se os Estados Unidos não se envolverem na guerra, os eleitores judeus e pró-Israel podem não apoiar Kamala Harris. É por isso que Donald Trump agora apoia abertamente Netanyahu e o pressiona a atacar o Irã, ao mesmo tempo que pressiona a administração norte-americana a apoiar Israel. A administração Biden e o estabelecimento americano estão em uma posição difícil e parecem frustrados com Netanyahu. Na semana passada, quando Joe Biden foi perguntado se seu amigo Netanyahu estava manipulando as eleições americanas e deliberadamente impedindo um acordo de paz para beneficiar os democratas, Biden respondeu de forma indiferente, dizendo que não sabe o que Netanyahu está tramando, mas que Netanyahu deveria se lembrar de que ninguém fez mais por Israel em um único ano do que ele. Isso deixa claro que a administração Biden e o estabelecimento dos Estados Unidos sentem que Netanyahu os usou
e que agora estão impotentes diante de Israel. É muito provável que Israel ataque o Irã antes das eleições americanas, com o objetivo de arrastar os Estados Unidos para o conflito. Se os Estados Unidos forem envolvidos nesta guerra, China e Rússia também se envolverão, e o conflito se expandirá de uma guerra entre dois países para uma guerra regional com consequências catastróficas. Até agora, o que impediu Israel foi a capacidade de mísseis do Irã, que foi demonstrada no dia 1º de outubro. Então, no dia 5 de outubro, outro evento interessante ocorreu. Um terremoto de magnitude 4,6 atingiu o Irã por volta das 11 da noite, com epicentro em Semnan. Pouco tempo depois, tremores de baixa intensidade também foram sentidos em Israel. Isso gerou rumores de que o Irã havia realizado testes nucleares em Semnan, especialmente porque não havia previsões sísmicas para tal terremoto. O Irã nem confirmou nem negou essas informações, mas, por enquanto, parece que o Irã tem uma vantagem oculta. Por um lado, os ataques com mísseis do Irã mostraram precisão notável, penetrando no sistema de defesa antimísseis de Israel, que era considerado impenetrável. E agora, com rumores de testes nucleares, Israel tem muito o que planejar. Esses poucos mísseis causaram danos de bilhões de dólares a Israel. Havia jatos de bilhões de dólares estacionados nas bases aéreas atingidas. Se incorporarmos o custo de interceptação de mísseis, ele se torna significativo. Por exemplo, cada míssil Arrow usado pelo sistema de defesa de Israel custa cerca de 2 milhões e 500 mil dólares, enquanto interceptar um míssil com o David's Sling custa 1 milhão de dólares. E usando o Iron Dome custa entre 20 mil e 100 mil dólares por míssil. Em comparação, um míssil balístico iraniano custa apenas 200 mil dólares. E os drones iranianos custam entre 2 mil e 5 mil dólares. Assim, gastando cerca de 200 milhões de dólares, o Irã causou bilhões de dólares em danos a Israel. Agora vamos falar sobre o Iêmen. O Iêmen está sob controle dos Houthis, apoiados pelo Irã. E desde que Israel começou seus ataques a Gaza, os Houthis iemenitas começaram a alvejar navios israelenses e americanos que passam pelo Mar Vermelho com drones. Em resposta, as marinhas americana e britânica realizaram frequentes ataques aéreos no Iêmen. No entanto, o problema é que sempre que os Estados Unidos ou seus aliados atacam o Iêmen, no dia seguinte, o Iêmen retalia, atingindo um navio de contêineres e causando bilhões de dólares em danos aos países ocidentais. Até setembro de 2024, esse conflito estava relativamente controlado, mas, no dia 17 de setembro, algo aconteceu que acendeu um sinal de alerta para Israel e para os Estados Unidos. Os Houthis iemenitas dispararam um míssil hipersônico contra a capital de Israel, Tel Aviv, atingindo o aeroporto e causando danos significativos. Há uma distância de cerca de 1.200 quilômetros entre o Iêmen e Israel, e o míssil hipersônico percorreu essa distância em apenas alguns minutos. Ninguém esperava que o Iêmen possuísse mísseis hipersônicos, e isso deixou claro que a tecnologia militar tem sido transferida suavemente do Irã para o Iêmen. Isso levou à realização de que o Iêmen pode representar uma ameaça ainda maior para Israel do que o Hezbollah ou o Hamas, já que o Iêmen também controla um ponto crucial do comércio global. Ninguém sabe exatamente quantos mísseis hipersônicos o Iêmen possui, tornando essa questão uma área cinzenta sem respostas claras. No contexto desta grande guerra no Oriente Médio, surge a questão final: Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar também se envolverão no conflito? Até agora, Arábia Saudita e Emirados mantiveram-se neutros, em grande parte por razões políticas. Os Houthis iemenitas, o Hezbollah e o Hamas são todos grupos militares apoiados pelo Irã, e tanto a Arábia Saudita quanto os Emirados veem esses grupos como uma ameaça aos seus regimes autocráticos. Por isso, não condenaram abertamente as operações de Israel contra o Iêmen e o Hezbollah. No entanto, as coisas podem mudar drasticamente. Se Israel alvejar as usinas nucleares e os campos de petróleo do Irã, a resposta do Irã poderá incendiar todo o Oriente Médio. Mas como e por que essas guerras no Oriente Médio começaram? Fizemos um vídeo detalhado respondendo a essa pergunta de uma perspectiva histórica, explicando por que há conflitos constantes nessa região. Por enquanto, todos os olhos estão voltados para a resposta de Israel e para as eleições dos Estados Unidos. Acreditamos que Israel irá intensificar esse conflito antes das eleições, e essa guerra entre Israel e Irã pode se transformar em um conflito regional, atraindo outras potências mundiais.
As coisas não parecem boas para o mundo neste momento. Só podemos esperar e rezar para que o mundo caminhe em direção à paz. À medida que a situação geopolítica se desenvolve, continuaremos a fornecer mais atualizações sobre o Oriente Médio. Até lá, cuidem-se. Que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e também em tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. Tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito que acontece aqui debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, tempo de arrancar tudo aquilo que se plantou. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e também tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. Todos têm o mesmo fôlego, tudo fez formoso em seu tempo. Deus criou o ser humano para viver sem pecado, igualdade com felicidade. Or stopping Iran very simply from having a nuclear weapon. They can't have a nuclear weapon. So I want Iran dismantled? to be great and prosperous and terrific. I stopped them once they were broke and they didn't have any money for Hamas. They didn't have any money for Hezbollah. There wouldn't have been an October 7th disaster. They were broke. They had no money and they weren't spending it to terrorist organizations because they had none. When Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal.
porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Seja você muito bem-vindo aqui no canal Viva Notícia. Eu sou Mari Passos. Inscreva-se no canal, deixa o seu like, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Essa notícia está no Jornal da Cidade Online. Provei que não estava nas redondezas da casa de Moraes. PF, PGR desconsideram as provas, afirma o advogado do tenente-coronel que está preso. O advogado e professor Chiquini acompanha de perto o drama dos presos do 8 de janeiro. Ele defende o tenente-coronel Azevedo, um dos acusados do suposto golpe atrás das grades, desde 19 de novembro de 2024. Profundo conhecedor de direito penal, ele criticou durante a pena de quase 20 anos imposto a vários manifestantes. Temos traficantes condenados a pena de 6 anos com tornozeleira eletrônica ou domiciliadas com pena de 6 anos. A Débora, que passou o batom em uma estátua, foi condenada a 14 anos. Eu trouxe provas de que o tenente-coronel Azevedo não estava nas redondezas da casa do ministro Alexandre de Moraes. A PF, a PGR desconsideram as provas e ele continua preso, lamentou o advogado. Para o advogado, mesmo que quisessem provar o que os manifestantes queriam, golpe, eles não tinham potencialidade de dar golpe de fato. É o que a gente chama de crime impossível. Domingo, desarmados, no recesso, não tem como dar golpe. Está tudo errado. Eu fico indignado porque estou há 14 anos numa sala de aula lecionando isso. Nunca no meu pior pesadelo eu cheguei a cogitar a possibilidade de cometerem erros jurídicos tão graves e a perseguir inocentes, frisou o advogado. Todos os detalhes estão aqui no Jornal da Cidade Online. Se você quiser conferir, é só você olhar aí de perto o que está acontecendo no Brasil e também no mundo. Obrigada a você que ficou até aqui. Um ótimo sábado para você, uma ótima Páscoa e até o próximo vídeo. Logo voltamos com mais notícia. Fica com Deus e tchau. Alexandre de Moraes perde grande aliado após decisão de Marco Rubio. Hoje vocês verão mais uma daquelas ações silenciosas do governo Trump, mas que atinge em cheio Alexandre de Moraes e sua estrutura juristocrática. Uma decisão que impõe uma importante derrota a todo o sistema de censura globalista. E se atinge os globalistas, também atinge diretamente Moraes.
Marco Rubio decretou o fim do GEC. Ele não só acabou com o GEC, mas colocou um nome estratégico para a direita no comando dos recursos que iam para essa agência. O GEC é o centro que monitorava e atuava para reprimir a direita, principalmente na América Latina. Você deve se lembrar quando vários canais foram desmonetizados a mando do TSE. Pois é, quem estava por trás disso era esse departamento, GEC. No dia 29 de julho de 2021, o diretor da CIA, William Burns, esteve no Brasil para iniciar a operação de interferência nas eleições brasileiras, ou, como o TSE prefere dizer, iniciar uma parceria. Portanto, o chefe da CIA estava aqui numa quinta-feira e menos de uma semana depois, na quarta-feira seguinte, no dia 4 de agosto de 2021, o TSE publica esse documento. No documento está todo o plano de repressão à liberdade de expressão, um plano desenhado por essa agência americana chamada GEC, que é a abreviação para Centro de Engajamento Global. Então, já deu para entender a importância dela em tudo que estamos passando hoje e o porquê esse ato do Rubio ontem foi importantíssimo. Marco Rubio chamou o GEC de agência obscura e que isso acabava hoje, no caso, ontem, quarta-feira. A desculpa para o funcionamento dessa agência era para monitorar desinformação russa e chinesa na América Latina, África e Europa. Bem, China e a Rússia nunca conseguiram pautar o debate na América Latina. E quando os chineses tentam interferir na comunicação, eles vão lá e fazem, como fizeram comprando programações na TV Bandeirantes e no desenvolvimento de artes cênicas na Globo. Então, se o objetivo era esse, pelo visto, eles não trabalharam direito. Mas enquanto não conseguimos enxergar esse combate à tal desinformação chinesa e russa, podemos enxergar perfeitamente a interferência dessa agência no discurso dominante na grande mídia brasileira. Todo esse discurso de censura em defesa da democracia é reverberado pela imprensa e universidades. A parte de financiamentos desses discursos era feito pela USAID, que já acabou. Mas a parte de monitoramento dos discursos antiglobalistas era feito por 125 funcionários do GEC. Pelo fato de o Rubio chamar a agência de obscura, provavelmente eles também atuavam com espionagem e operações clandestinas. Algo histórico aconteceu hoje. Você pode contar ao povo americano o que foi? Encerramos a censura do governo. Mas eles também estavam pegando dinheiro desse programa e usando para financiar essas ONGs, esses grupos de terceiros que deveriam ser tipo imparciais. Esses grupos estavam, na verdade, etiquetando e rotulando vozes na política dos Estados Unidos como Ben Shapiro, o Federalist e outros, identificando-os como agentes de fora. Portanto, ao analisar, você vê que os contribuintes dos Estados Unidos, através do Departamento de Estado, pagavam grupos para atacar e silenciar americanos. E isso teve consequências. Não eram apenas rótulos. Algumas pessoas foram desmonetizadas e não puderam mais se comunicar. Nós não queríamos esperar para agir. Já sabemos o suficiente para agir. Contudo, queremos entender melhor isso. Isso vai acontecer. Enquanto você está mudando o Departamento de Estado para que os Estados Unidos sejam novamente o farol global da liberdade de expressão e da liberdade, enfrentamos ameaças ao redor do mundo provenientes de leis de censura que surgem da União Europeia, do Brasil. Muitos dos parceiros do ecossistema do Global Engagement Center estiveram envolvidos na formação dessas leis estrangeiras. Isso precisa se tornar parte de uma das coisas que levantamos quando interagimos com eles sobre o impacto que isso está tendo nos cidadãos americanos. É servir ao interesse nacional dos Estados Unidos e do povo americano. Trabalhamos para eles. É o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Assim, Sim. Devemos reverter esse princípio em todas as nossas ações, inclusive nesta. Então, Moraes perdeu um importante aliado nessa estrutura de monitoramento. Veja a responsabilidade, inclusive, de pessoas que ficam a falar bobagem, inclusive em campanha eleitoral. O peso que isso tem no imaginário das pessoas. O que significa fazer o diabo na eleição? E nós que temos a missão, presidente, de evitar abusos de poder político e de poder econômico. A despeito do discurso da Procuradoria, que deve deixar o processo correr. Não, tem que haver freios. Ou essa declaração de 26 de 10 de 2014 do ex-presidente Lula na presença da candidata.
Eles não sabem do que somos capazes de fazer para garantir a sua reeleição, a reeleição de Dilma. Repito. E veja o impacto disso na cabeça dos eleitores. Cada vez mais nós temos que chamar as coisas pelo nome. Nós temos sido muito tolerantes com muitas pessoas. Nós temos aceito em nome de uma certa imunidade. Mas veja o que diz o ex-presidente, eleito 2 vezes. Eles não sabem de que somos capazes de fazer para garantir a reeleição. Será que as pessoas não podem imaginar que quem diz isso é capaz de dizer eu sou capaz de fraudar uma eleição? É preciso ter muito cuidado. As pessoas têm que ter responsabilidade. E pessoas que ocupam cargos públicos ou que ocuparam cargos públicos têm que se comportar com alguma dignidade. Não pode fazer esse tipo de afirmação, porque gera esse tipo de suspeita. Gera esse imaginário. Portanto, nós estamos dando uma resposta exatamente para pacificar os espíritos, para evitar esse tipo de suspeita. Mas não é infundada, porque veja... Nós vamos ouvir um áudio que está disponível também na reportagem da Folha, que é uma troca de mensagens entre o Ayrton Vieira, que é o juiz instrutor que trabalha no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, e o perito criminal, o Eduardo Talhaferro. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Seguinte, conversando com a Cristina, ela pediu que a partir deste relatório e desse em diante, tá? Onde você coloca Supremo Tribunal Federal, coloque, por favor, Tribunal Superior Eleitoral. O número do processo nunca ficar em aberto. Colocar, no caso desse e dos próximos, a não ser que tenha alguma outra contraindicação, o 4781, tá? E de ordem, colocar como de ordem do Dr. Marco Antônio, tá? Por quê? Porque atualmente o ministro passa por uma fase difícil, qualquer detalhe, qualquer peninha pode virar amanhã ou depois mais um objeto de dor de cabeça para ele, tá? Então, ficaria para todos os fins, que é de ordem dele, do Dr. Marco, que ele manda enviar, né? É para a gente, aí é tudo bem. Ninguém vai poder questionar nada, etc. Falar, mas de onde que surgiu isso? Caiu do céu? A pedido de quem? E etc. Né? E colocar em cima, repito, o Tribunal Superior Eleitoral, processo como nesse aqui já que você mandou, por favor, 4781, e de ordem do Dr. Marco Antônio Martim Vargas, juiz, eu não sei qual é o cargo que ele tem no TSE, né? Mas enfim, juiz, auxiliar, o juiz, enfim, né? Do Tribunal Superior da Presidência, enfim, por favor, tá? E eu aguardo outra via. Muito obrigado. Na verdade, quem conversou com a Cristina não fui eu, só para ficar claro. Foi o Jefferson, que trabalha comigo no Supremo. E em um primeiro momento, eu até pensei em colocar meu nome de ordem do juiz, do Ayrton Vieira, etc, etc. Mas pensando melhor, fica estranho, porque eu não tenho como mandar para você, que é lotado no TSE, um ofício, ou pedir alguma coisa, e você me atender, sem mais nem menos. Eu teria que mandar um ofício para o presidente do TSE, pedindo para que ele passasse e depois repassasse essa ordem para você, para que você aí me atendesse. Porque não, embora saibamos que entre nós as coisas são muito mais fáceis, né, justamente porque temos o mínimo múltiplo comum na pessoa do ministro, mas eu não tenho como formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim, né? Falar, mas como? O juiz instrutor lá do Supremo manda para alguém lotado no TSE, e se alguém sem mais nem menos obedece e manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. Daí nós temos evoluído no raciocínio e pensado que ficaria melhor um juiz do TSE, né, mandando para nós, que aí ninguém pode questionar nada. Preciso ver, eu acho que não, viu? É que é muita coisa. Eu acabei não colocando tudo, que eu coloquei outras coisas que falavam mais de 142 do que isso. Que foi o que ele pediu, né? Mais 142. Se o senhor falar, eu altero. Talvez seja mais interessante colocar, Eduardo, alterando, pelo seguinte: quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro. E mandou dizendo, vocês querem que eu que faça o laudo, não sei o que, sabe? Ele tá, assim, muito... Ele cismou com isso aí. E como ele tá esses dias sem sessão, sem isso e aquilo, ele tá com tempo
para ficar, entendeu? Procurando, né? Agora ele mandou ir esses 3. Como eu não me lembro, honestamente, né? Porque a gente é tanta coisa, é por isso eu perguntei para você. Mas se não, talvez seja melhor pôr, tá? Alterar mais uma vez, fazer o quê, né? Porque aí satisfaz sua excelência, tá bom? Obrigado. Então, mas tem coisas que fundamentam, ele quer que coloque mais ainda. Na verdade, ele quer que ele coloque o que ele acha, né? Mas o que tem é mais que... Eu altero, o que tem é mais que essencial para isso. Eu vou alterar aqui rapidinho. Concordo com você, Eduardo. Se for ficar procurando, vai encontrar, é evidente, mas o que você disse, o que já tem é suficiente. Mas não adianta, ele cismou, entendeu? Quando ele cisma, olha, é uma tragédia. E pode ter certeza, se você colocar esses outros, como você falou que vai colocar agora, ele vai amanhã depois, se for o caso, vai encontrar outros e falar que, sabe, que só a gente aqui não encontra, não sei o quê. Difícil, viu? Difícil. Mas enfim, vai. Se você puder quebrar o galho aí e alterar, por favor. Porque senão ele vai falar que ele mostrou alguns e a gente não fez constar. Obrigadão. Muito obrigado. Nós dizemos ao Ayrton e ao Eduardo. É o juiz-chefe do gabinete do Moraes, esse Ayrton Vieira. Isso, essa troca com o perito criminal. Então nós estamos vendo um juiz instruindo o sujeito que produz a prova para ficar de acordo com o que o juiz, sua excelência, no caso do mundo... O que ele acha. O que deve ser. Juiz instruindo como a prova tem que ser apresentada. Nossa vida! Ele primeiro condena, aí depois você vai atrás da prova. Olha essa imagem. O clima continua tenso no sistema penitenciário brasileiro. Essas são imagens do presídio de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. Olha o que eles estão jogando ali, ó. Paus e pedras. Eles tomaram conta do presídio, estão destruindo tudo. Tomaram conta do presídio, estão destruindo tudo. São imagens pra você ao vivo. O Jairo Bastos tá lá embaixo. Jairo, cuidado aí, porque o clima é de muita tensão. Muito cuidado aí, meu amigo Jairo. Olha essa imagem. O clima continua tenso no sistema penitenciário brasileiro. Essas são imagens do presídio de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. Olha o que eles estão jogando ali, ó. Paus e pedras. Eles tomaram conta do presídio, estão destruindo tudo. Tomaram conta do presídio, estão destruindo tudo. São imagens pra você ao vivo. O Jairo Bastos tá lá embaixo. Jairo, cuidado aí, porque o clima é de muita tensão. Muito cuidado aí, meu amigo Jairo. This is a watershed moment for Palestine, for justice and for international law. Israel's occupation has been declared unlawful by the World Court, which has stipulated that it must be terminated completely and as rapidly as possible. The court also found that illegal Israeli occupation violates the UN Charter, human rights and international humanitarian law. The court further unequivocally declared that all Israeli settlements in the occupied Palestinian territory are illegal and must be dismantled, and that all Israeli settlers must be evacuated. The court declared that Israeli illegal occupation not only violates but eviscerates the Palestinian people's right to self-determination in their own land, including the right to their own state. This ruling couldn't be more timely or sorely needed. The Palestinian people have endured unbearable suffering and injustice for decades. This ruling is a vindication of their steadfastness and perseverance. This right must no longer be denied or deferred. The court made clear that the Palestinian people are the only sovereign in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem, and that the international community is under an obligation not just to reaffirm the Palestinian people's right to self-determination, but to see to it that this right is implemented immediately. All states and the UN are now under obligation not to recognize the legality of Israel's presence in the occupied Palestinian territory. Alexandre de Moraes colocou o Supremo num outro patamar. Antes dele, o STF era criticado por se meter onde não devia, o tal do ativismo. Agora, as críticas são mais duras e talvez já mereçam uma reflexão interna. É razoável Moraes tocar processos que não terminam, disparar ordens de prisão, bloquear perfis nas redes sociais e distribuir condenações com penas altíssimas. E agora, essa recusa
do pedido de extradição feito pela Espanha de um traficante, porque a Espanha não mandou para cá um blogueiro, que é um dos quase 900 réus do 8 de janeiro. Será que a gente não corre o risco de criar dois Brasis? Um onde Moraes faz o que quer e outro onde as pessoas fazem o que Moraes deixa. Xi Jinping is taking notes. China launched extensive military drills today. Hundreds of warships and aircraft were deployed. Beijing's agenda? A blockade of Taiwan, both in the air and the sea. So did Taiwan hunker down? Not really. It responded to the Chinese provocation. Taiwan launched jets and warships to counter the Chinese deployment. So China took the fight to a different battlefield. Social media. Beijing has released an animated video. You can see it here. It shows Taiwan's president, Lai Ching-te, as an insect. China labeled President Lai as a parasite who was poisoning Taiwan. And the cheap theatrics did not end there. The animation ended with this: Chinese jets and ships surrounding Taiwan and President Lai caught by chopsticks while being roasted on fire. Masters of gunboat diplomacy and online bullying. China has often called President Lai a separatist, but now they're calling him a parasite. What triggered this animated fury? The propaganda video screams desperation. For a country that takes pride in its technology and AI advancements, you would at least expect better graphics. O governo federal admitiu que as contas públicas devem colapsar já em 2027. O cenário apresentado pela equipe econômica prevê que a União ficará sem dinheiro suficiente para sustentar os investimentos e manter a máquina pública, mesmo depois do pacote de corte de gastos ser aprovado no ano passado. Ainda assim, o Planalto deixou as dívidas judiciais, chamados precatórios, fora da revisão de gastos que é prevista no projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2026. A estimativa agora é que no próximo ano as despesas obrigatórias devem chegar em 2,39 trilhões de reais e continuarão subindo até 2029. No mesmo período, o espaço orçamentário para gastos discricionários, que sustentam a manutenção da máquina pública e também parte dos pisos de saúde e educação, esse despencará de 208 bilhões para menos de 9 bilhões de reais, colocando aí, portanto, em risco o funcionamento básico do Estado. Aí, quando chega o governo Lula ao poder, joga uma bomba atômica no gasto público. O fato é, o Brasil está quebrado. Felizmente, pelo menos caiu a ficha do governo. Agora, o problema é o que o governo vai fazer para combater esse déficit. Não tem um plano de voo. Alô, boa tarde. Estamos de volta para mais uma curtinha do professor. E agora com um assunto bastante polêmico. Uma frase do chefe de ciência e tecnologia da Casa Branca está chamando a atenção da imprensa especializada no mundo todo. Antes, um contexto, o contexto do domínio do espaço e da colonização de Marte. Isso é importante porque Donald Trump, no final do seu primeiro mandato, pedia o voto do cidadão americano para continuar liderando a maior nação da Terra. E a maior nação da Terra, nesse caso, não era ufanar-se, ufanismo, nem jogar para a torcida. Trump dizia que os Estados Unidos eram a maior nação da Terra porque detinham um poder inigualável em tecnologia, em inteligência e armamentos. Os Estados Unidos, segundo Trump, estavam anos-luz à frente dos seus adversários, os outros países, e, portanto, ele pedia o voto do cidadão americano para continuar nessa liderança. Trump não venceu, ficou 4 anos de férias, mas, vejam só, quando voltou, exatamente no dia da posse, Trump voltou a esse tema, falando, inclusive, no domínio do espaço e da colonização de Marte, algo, para muitos, bastante simbólico. Um presidente norte-americano em nenhum outro momento disse, na sua posse, que os Estados Unidos pretendiam colonizar Marte. Muita gente, claro, disse que isso faz parte dos delírios de Donald Trump. É sim jogar para a torcida e não deve ser levado muito a sério. Outros, no entanto, já mais conhecedores de como funciona a cabeça de Donald Trump, sabem ou acreditam que ele não estava falando nada que hoje não seja capaz para os Estados Unidos.
Agora, voltando à questão que hoje está realmente repercutindo no mundo todo. O chefe de ciência da Casa Branca disse que os Estados Unidos têm capacidade para manipular o tempo e o espaço. Bem, o Gateway Pundit deu com exclusividade essa notícia, dizendo que em uma declaração ousada e um tanto enigmática, que está chamando a atenção e levantando suspeitas no mundo todo, o chefe de tecnologia da Casa Branca, Michael Kratius, afirmou que os Estados Unidos têm tecnologia de ponta capaz de manipular o tempo e o espaço. Kratius, que atua como diretor do Escritório de Política Científica e Tecnológica da Casa Branca, fez o comentário durante um discurso no Endless Frontiers Retreat, em Austin, no Texas. Apenas algumas semanas em seu cargo, Kratius não perdeu tempo em pintar um quadro de inovação americana que, se for verdade, provavelmente colocará os Estados Unidos anos-luz à frente de todos os seus concorrentes globais. Ele disse: parecia que tínhamos perdido o foco e a visão, que tínhamos baixado a mira e deixamos que sistemas, estruturas e burocracias nos atrapalhassem. Mas, disse ele, somos capazes de muito mais. Nossas tecnologias nos permitem manipular o tempo e o espaço. Elas deixam a distância para trás, ou algo como, elas deixam a distância violadas. Fazem coisas crescerem e melhorarem a produtividade, disse Kratius. Ele está se referindo, portanto, a uma espécie de manipulação do espaço, mas também, provavelmente, a novas evoluções na área biológica. Contudo, diz o Gateway Pundit, as declarações de Kratius não tenham sido específicas, o que não é surpresa, dada a provável natureza confidencial dessa tecnologia. Ela se alinha com algo que o presidente Trump vem insinuando há anos, ou seja, que os Estados Unidos possuem capacidades avançadas que o público nunca viu e sequer faz ideia. Na semana passada, lembra o Gateway, Trump disse a repórteres, abre aspas, temos armamentos que ninguém tem ideia do que seja, e é o mais poderoso do mundo. De longe o mais poderoso do mundo. Trump, no entanto, não chegou a dar mais detalhes, mas o momento de suas declarações não parece ser coincidência. Esse tipo de conversa não é inédito. Desde sua criação em 1958, a DARPA, que é o braço secreto de pesquisas do Pentágono, vem desenvolvendo discretamente tecnologias inovadoras décadas à frente de seu tempo. De aeronaves furtivas e GPS à infraestrutura inicial da internet, o histórico da DARPA mostra que, quando o público ouve falar desses programas, é porque eles já não são notícia nos círculos classificados, ou seja, é porque já são notícias velhas nos círculos classificados. Não é exagero acreditar, diz o Gateway Pundit, que sistemas muito mais avançados, possivelmente tão avançados, capazes de dobrar o tempo e o espaço, já estejam em desenvolvimento. Não se trata apenas de soar uma flauta futurista. Kratius argumentou que a liderança tecnológica dos Estados Unidos tem sido intencionalmente suprimida desde a década de 70, como resultado de uma regulamentação sufocante e de uma investigação governamental excessiva, uma consequência direta da longa marcha da esquerda pelas instituições. Então, vemos que agora, nesse momento, Donald Trump está liberando todas essas pesquisas, ou melhor, tornando-as menos sufocadas pela burocracia e pelo controle de Washington, D.C. Isso quer dizer muito, até porque existem indústrias muito fortes em termos de pesquisa nos Estados Unidos que vêm se queixando há muito tempo dessas regulamentações
de Washington, como, por exemplo, as indústrias dos irmãos Koch. Bem, Donald Trump, nessa semana também, se referiu ao Pentágono como um ninho de pessoas envolvidas com a esquerda. Tanto é que um dos funcionários do Pentágono foi tirado de seu escritório por militares, algo inédito nos últimos dias. Esse funcionário era ligado, sim, aos irmãos Koch, e existe aí uma polêmica. Muitos estão dizendo que Trump está mostrando forças aos irmãos Koch, que apostavam como republicanos, claro, em candidatos republicanos, mas também fizeram muitos favores aos democratas nos últimos anos. Essa é só mais uma polêmica que envolve o Pentágono. Voltando a essa questão, o Gateway Pandit lembra que o governo Biden fracassou, ou melhor, Kratius lembra que o governo Biden fracassou em seus próprios termos, guiado por um espírito de medo em vez de promessa. O antigo regime buscou proteger o seu poder gerencial das disrupções tecnológicas, ao mesmo tempo em que promovia a divisão e a redistribuição social em nome da equidade. Eles garantiram a tecnologia americana de forma precária e não conseguiram fortalecer nossa liderança de forma alguma. Agora, sugeriu Kratius, as coisas mudaram e tudo o que os Estados Unidos desenvolveram em pesquisa e testes, evidentemente, virão a público mais cedo ou mais tarde. E isso, claro, está repercutindo no mundo todo. E você, o que acha? Os Estados Unidos conseguiram chegar finalmente a esta nova fronteira do conhecimento? Eles são capazes de manipular o tempo e o espaço? Bem, se podem manipular o tempo e o espaço, evidentemente isso os liga a essa capacidade misteriosa, como, por exemplo, a dos OVNIs, que se deslocam a uma velocidade impressionante. Muitos dizem a velocidade quase que da luz. Seria possível? Outros lembram o caso Roosevelt dos anos 40, onde algumas naves foram capturadas e de lá para cá os Estados Unidos vêm adquirindo essa tecnologia alien, por assim dizer. São muitas as discussões nesse momento. É claro que muita gente ainda não acredita, é coisa de lunático. Mas, se pensarmos bem, há pouco tempo atrás também duvidaríamos que um foguete pudesse estacionar, por assim dizer, de ré, não é mesmo? Pois é. Bem, eu vou ficando por aqui, era só uma curtinha, mas quero alertar os amigos desse canal. O YouTube é rico em malícia, há muita gente maliciosa por aqui. Gente que está tentando colocar pessoas contra pessoas. O mais recente ataque em relação ao meu canal é que eu não falo do Brasil. Bem, eu falo do Brasil na medida em que o Brasil entra no tema principal do meu canal, que é geopolítica. Eu faço isso desde o início do canal. Portanto, eu aviso aqueles que estão chegando agora que esse é um canal de geopolítica, evidentemente. Existem centenas de ótimos canais aqui no YouTube que falam especificamente sobre a questão do Brasil. Eu poderia citar aqui de cabeça uns 20 ou 30, mas os queridos amigos sabem muito bem que eles estão aí às centenas. Já de geopolítica não são tantos assim, mas eu aconselho um em especial, que é o meu canal Professor Belei. É geopolítica, ponto. Eu sou do tempo em que os bons jornais eram divididos por cadernos, e os cadernos referiam-se a temas diferentes, como esporte, cidades, cultura, política nacional, política estadual, política municipal e assim por diante. Então, claro, não adiantava nada procurar notícias políticas nas páginas de esporte. Aqui é a mesma coisa. Este canal é especializado em geopolítica e não adianta tentar me colocar contra os meus amigos, porque eles já conhecem que é assim que a banda toca.
E outro detalhe também que queria alertar aos meus queridos amigos contra a falta de ética. Muitos canais vêm aqui nos comentários fazer propagandas deles próprios, o que eu acho uma coisa muito chata, porque eu não faço isso em outros canais. Então, eu alerto aos queridos amigos, não acreditem em canais que praticam esse tipo de propaganda antiética, porque eles já mostraram que tem esse DNA. Portanto, 3 pontinhos. Até amanhã, se Deus quiser. We seem to have lost focus and vision, to have lowered our sights and let systems and structures and bureaucracies muddle us along. But we are capable of so much more. Our technologies permit us to manipulate time and space. They leave distance annihilated, cause things to grow and improve productivity. Fala pessoal, notícia de última hora para você. Gilmar Mendes sofre um surto, é internado às pressas após verdade avassaladora que ele não quis acreditar, e essa verdade bateu às portas do gabinete do ministro Gilmar Mendes. E sim, meus amigos, colapso total na vida de um dos ministros mais antagônicos que eu já observei na Suprema Corte Brasileira. Ele é inacreditavelmente controverso. A capital do Brasil amanheceu completamente chocada, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, quase, meu amigo, quase que teve que ser internado às pressas na madrugada de hoje, após sofrer um colapso nervoso que chocou até os mais céticos. Eu estou dizendo para você que fontes próximas aos poderosos da toga revelam que o magistrado, conhecido por suas decisões polêmicas, língua afiada, não resistiu à pressão de uma notícia avassaladora. Ou seja, ele, segundo ele, olha aonde vai o devaneio de um ministro da toga deste país. Segundo o ministro Gilmar Mendes, há uma conspiração. Há uma conspiração nesse país, inclusive trabalhando para poder preservar os mentores do golpe do dia 8 de janeiro. Pergunta que eu faço para o Gilmar Mendes: se houve golpe no dia 8 de janeiro, assim como o Bolsonaro muito bem disse, por que o senhor não mandou prender o G. Dias, que abriu as portas do Palácio do Planalto, que abriu as portas do Supremo Tribunal Federal, que deu água para os golpistas? É ou não é? Por que o senhor ainda não prendeu o Lula? Por que o senhor ainda não prendeu o Flávio Dino, que era ministro da Justiça desse governo até então, na época? Por que é que o senhor não prendeu integrantes do governo federal que foram avisados do golpe? Hein, senhor Gilmar Mendes? Segundo informações exclusivas obtidas por jornalistas da revista Oeste, preste muito bem atenção, o gatilho para o mal-estar de Gilmar Mendes foi a escalada de críticas ferozes ao Supremo Tribunal Federal, vinda de políticos, comentaristas de direita, que não têm poupado críticas ao tribunal após recentes declarações contra o projeto da anistia envolvendo o dia 8 de janeiro. Ou seja, o Gilmar Mendes está passando mal, o Gilmar Mendes está a ponto de ser internado, o Gilmar Mendes sabe-se lá se já não está tomando soro uma hora dessa. Sabe por quê? Porque um projeto de lei que é político, que demanda do povo, que emana do povo no Congresso Nacional, está incomodando um juiz que não recebe voto de ninguém, que nunca pediu voto para ninguém. Ah, mas ele está incomodado. E por que é que o senhor Gilmar Mendes está incomodado? A pergunta é, por que é que o senhor está passando mal, Gilmar Mendes? O que é que o senhor tem medo? O que é que vocês escondem atrás dessa resistência contra o PL
da anistia. Ou seja, em entrevista ao O Globo, só fala com a Globo também, né? Gilmar Mendes disparou. Porque esse projeto só tem impulso para beneficiar os mentores da trama golpista. Por que o senhor não coloca o G. Dias no bojo? Repito, por que o senhor não coloca o antigo ministro da Justiça, hoje atual ministro do Supremo Tribunal Federal, para ser investigado de maneira retroativa? Porque vocês fazem isso. Quando vocês querem complicar a vida de alguém, vocês investigam 30 anos para trás da vida da pessoa até encontrar alguma coisa. Por que vocês não colocam o colega de vocês aí, o Flávio Dino, o comunista Flávio Dino, que sabia de tudo e não fez nada? O Lula, que sabia de tudo e não fez nada? Repito, o G. Dias, o GSI de vocês que sabia de tudo e não fez nada? Não é? O diretor da Polícia Federal de vocês. É ou não é? É impressionante, porque eles acham que isso é uma guerra contra o Supremo Tribunal Federal. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor, Gilmar Mendes. Não existe guerra contra o Supremo Tribunal Federal, coisíssima nenhuma. Aliás, não existe guerra nenhuma. Existe uma resistência contra um mecanismo que hoje trabalha de maneira feroz para poder tirar a liberdade do povo brasileiro. É isso que está acontecendo. O clima em Brasília, entre comentaristas de direita, como Rodrigo Constantino, não perderam tempo, foi para o X, meteu o bambu. Gilmar Mendes desmaiou porque não aguenta a pressão de um Brasil que acordou. O Supremo acha que pode mandar no Brasil, mas o povo não é bobo. E chegou a hora da verdade. Acabou. Enquanto isso, a revista Oeste, que publicou hoje uma matéria reforçando a narrativa de que o projeto da anistia, criticado por Gilmar Mendes, é apenas uma tentativa de reparar injustiças contra patriotas que lutaram pela liberdade. Eu repito, julgue caso a caso. O caso da cabeleireira Débora, que fez uma pichação. Esse é o crime dela, é uma contravenção penal. Ela pichou uma estátua pública, multa a senhora Débora, né? Condena ela a pagar cesta básica e tá tudo certo. 12 anos de cadeia por causa de um batom na estátua dos senhores? Vamos criar vergonha na cara, gente. Eu não sei por que tá passando mal. Não sei por quê. E é fácil também ficar passando mal para cair em hospital de ponta, né? Para ser atendido por médicos de ponta, por plano particular pago pelos outros, né? Porque o povo nesse país que nem passar mal quer, por quê? Porque não tem médico especialista, não tem remédio, não tem vaga no hospital. É uma desgraça. Não é fácil ficar passando mal aí. Porque eu fui contrariado. Arrumar uma enxada. Eu vou botar uma enxada aqui no cenário aqui desse canal. Logo, vou arrumar uma enxada e vou deixar aqui, tá? Para oferecer uma enxada para vocês quando vier com essa conversa fiada pro meu lado. Deixa o seu comentário, querido. Ele é muito importante para nós, tá? Comenta, compartilha, manda no grupo de WhatsApp daquele petista chato, amigo seu, parente seu. Toda família tem um petista, né? Tem um que fez o L, né? Os da minha, eu tô evitando até convivência. Porque não é possível um tipo de pessoa que votou numa cambada dessa querer ser meu amigo. Comer do churrasco que eu pago e não é picanha recebida do governo, não. Não vai nós, trabalhar para ver, não. Nós voltamos daqui a pouquinho com muito mais informação para você. Shalom. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo.
é uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.